Na caderneta são destacados alguns fatores de risco que a gente tem que, já na presença deles, ter um olhar ainda mais atento, ainda mais cuidadoso para essa criança. Então, quais são esses fatores? Ausência ou pré-natal incompleto, se ocorreu algum problema durante a gestação, durante o parto, criança que foi prematura, que nasceu com baixo peso, abaixo de 2.500, que teve uma icterícia grave, que mesmo que tenha tido a alta na época adequada, precisou voltar e ser hospitalizada novamente ainda no período neonatal, antes de completar um mês de vida. Se teve uma doença grave, meningite, traumatismo craniano, convulsão. Se os pais são parentes, né, se existe uma consanguinidade entre os pais, porque isso vai predispor, às vezes, algumas doenças familiares e doenças genéticas. Se a gente tem histórias de deficiência mental na família, histórias de problemas psiquiátricos, de problemas neurológicos. E se existem fatores de risco ambientais, que são o quê? Violência doméstica, depressão materna, alcoolismo, uso de drogas nas pessoas que moram com a criança, suspeitas de abuso sexual. Então, essas crianças, elas vão ter que ter um olhar diferenciado já aqui. E do ponto de vista do exame físico, que a gente falou aqui, a gente viu na anamnese. Agora a gente vai estar falando do exame físico. Quando a gente for examinar a criança, perceber alterações no perímetro cefálico, a gente vai falar sobre ele. Se a criança tem, na aparência dela, alguma alteração que nos chame a atenção, são as alterações fenotípicas. Podem ser características de alguma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, tem características muito destacadas e a maioria dos casos é visível, não precisa ter um olhar especializado para poder identificar, mas às vezes a gente vai ter algumas coisas mais simples, como uma alteração dos olhos, os olhos muito afastados, a gente pode ter uma fenda palpebral, uma implantação baixa de orelhas, uma fenda, um lábio leporino, a gente vai ver um pescoço muito curto, uma prega palmar única, um quinto dedo da mão recurvado. Tudo isso vai nos chamar atenção para quê? Para possíveis problemas genéticos, possíveis síndromes genéticas, outras patologias de base que já podem estar associadas. A gente pode até não saber qual é, mas a gente precisa saber que esses casos a gente vai ter que ter um índice de suspeição grande e de repente já encaminhar essa criança. O instrumento de vigilância do desenvolvimento, ele é uma tabela, né? E nessa tabela, o que você tem? Você tem os marcos do desenvolvimento numa coluna, se descreve como pesquisar, qual é o procedimento que o examinador tem que ter para identificar aquele marco, e você vai ter ao lado a idade da criança em meses e na área em amarelo o período em que aquele marco deve estar presente. Quando a gente vê a criança, a gente vai então examinar, vai proceder à verificação do marco e aí vai identificar na escala. A gente vai botar P como presente, se a gente tiver identificado, A ausente e NV se a gente não verificou aquele marco. A gente quer destacar o seguinte, que NV ele é a exceção. Não verificar um marco de desenvolvimento tem que ser a exceção. Ou porque a criança começou a chorar muito, desistiu de interagir, ou porque a criança estava com algum outro problema de saúde, então não é adequado avaliar o desenvolvimento naquele momento. A criança está com uma pneumonia, está com febre, a criança está prostrada. Então não adianta a gente querer que ela vá interagir com a gente, que ela está num momento diferenciado, num momento que não vai ser adequada essa avaliação. Mas NV tem que ser a exceção. E aí essa criança, naquele momento, a gente vai marcar numa outra ocasião, já que ela já esteja melhor, precocemente, para poder identificar aquilo que não foi possível. Então, vamos dar um exemplo. Marco do desenvolvimento. Observa um rosto. Como é que a gente conversou aqui no início, como é que a gente vai avaliar esse marco? Colocar o rosto da gente a uns 30 centímetros, o rosto do examinador, a uns 30 centímetros do rosto da criança e observar se ela olha, se ela consegue fixar o olhar no examinador. Se estiver presente, eu marco aqui. Isso tem que surgir no primeiro mês de vida. Se a criança chega depois e aquilo não foi atingido, aquilo não está presente, a gente vai traçar algumas condutas que a gente vai falar à frente. Então isso aqui é só para a gente exemplificar. Na caderneta a gente vai ter todo o gráfico, toda a tabela completa. Então a gente pode escolher um aqui, ó, brinca de esconde, esconde, já achou.
Então a gente coloca na frente da criança, brinca de aparecer e desaparecer, atrás de um pano, de outra pessoa, e observa se a criança tenta procurar, fazer esses movimentos de procurar quando o indivíduo desaparece. Se ela puxa o pano, se ela tenta olhar por trás. Então isso aqui é uma coisa muito simples de fazer na consulta, não preciso de nenhum instrumento especializado para realizar isso. E aí eu vou ver, olha, a partir de 6 meses, isso já pode estar presente. A gente sabe que existe um intervalo, algumas crianças vão apresentar alguns marcos mais cedo, outras mais tarde. Mas a gente tem uma faixa de normalidade. Então a criança, ela começa, pode surgir a partir daquela idade, mas ela tem que estar presente no máximo até onde vai a faixa amarela. Então, leva objetos à boca, coloca um objeto na mão da criança e observa se ela leva-o à boca. Então isso pode surgir, né? Deve surgir entre 4 e 6 meses de idade. Se surgir um pouco antes, isso não constitui um problema para o desenvolvimento. Mas a gente sabe que se chegar aos 6 meses e ele não tiver surgido, a gente vai precisar ter uma conduta, ter uma intervenção. E aí a gente vai, a tabela ela vai até 36 meses. Em conjunto com os dados que eu aferi, então a gente vai ver se está P presente, A ausente, NV não verificado. Eu preciso daqueles dados de acordo com a faixa etária. Eu vou avaliar também em conjunto o perímetro cefálico. Como é que o perímetro cefálico ele é avaliado? A gente vai usar uma fita métrica. O ideal é que fosse uma fita métrica de pano, porque ela não se deforma. Mas isso é inviável para questões de higiene, para o dia a dia. Então, uma fita métrica de pano é usada mais como instrumento de pesquisa. Mas, se nós pudermos usar a mesma fita métrica e o mesmo examinador a ferir. Por quê? Porque vai se passar a fita métrica pela proeminência occipital e pela região logo acima dos olhos. Examinadores diferentes, às vezes vão colocar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, isso pode dar uma diferença. Um vai usar a sua fita, e a fita às vezes já sofreu algum grau de deformidade por causa do calor, por causa da manipulação. Então pode dar diferenças numa avaliação. Então o ideal é que o mesmo examinador, com a mesma fita, avalie a criança. Então passando a fita pela proeminência occipital e pela região logo acima dos olhos, vai ser aferido o perímetro cefálico. Se a criança tem alguma deformidade ou alguma assimetria craniana, a gente mede o perímetro cefálico no maior diâmetro. Registra isso na caderneta, aferido no maior diâmetro. E a gente vai marcar de acordo com a idade da criança. Os gráficos eles são diferentes para menino e para meninas. A gente sabe que os meninos têm um perímetro cefálico um pouco maior na mesma idade que as meninas. Então a gente vai marcar com o mês de vida, qual é o valor, com 2, com 3, e vou assim formar uma curva. A importância da curva é que uma medida isolada, ela não vai me relatar como está sendo o desenvolvimento e o crescimento, né, desse segmento cefálico da criança. Por que a cabeça cresce, na verdade, né? O que faz com que a cabeça cresça? A cabeça cresce quando o seu conteúdo cresce. Então, dentro do conteúdo craniano, nós temos o cérebro, nós vamos ter os vasos sanguíneos, o sangue, nós vamos ter líquor. Se a cabeça, né, se o segmento cefálico cresce pouco, o cérebro deve estar crescendo pouco, deve estar crescendo lentamente. Se cresce rápido demais ou acima da média, a gente deve estar tendo o quê? Acúmulo de líquido, que pode ser uma hidrocefalia, o acúmulo de sangue, no caso de uma hemorragia, de uma malformação vascular, ou aumento de massa encefálica, que pode ser um tumor. Então, a aferição do perímetro cefálico, ela me fala do desenvolvimento e do estado do conteúdo do crânio. Então, a gente vai poder identificar precocemente patologias e até alterações na velocidade de desenvolvimento. Então, às vezes, a gente tem uma criança que vinha na curva adequada e aí, subitamente, ela estaciona. Esse estacionar, a partir daquele período, a gente vai investigar o que aconteceu. Houve alguma doença grave, uma doença crônica, uma internação? Essa criança, ela vinha no desenvolvimento normal e a partir daquele momento ele parou. Então, que intervenções eu posso ter e que investigação eu necessito fazer? Uma aferição isolada, né, uma única aferição,
ela não tem muito valor, porque se a criança estiver subindo na curva ou estacionada na curva, eu não tenho como identificar com uma aferição única, a não ser que ela esteja acima ou abaixo do limite máximo. Acima desse limite, eu vou classificar como macrocefalia e abaixo do limite eu vou classificar como microcefalia. Essa aferição única, isolada, ela é significativa. Agora, a aferição nesse intervalo de normalidade única e isolada, ela não vai me permitir construir uma curva do perfil do desenvolvimento do segmento cefálico. Então, toda vez que a criança for atendida, ela deve ter seu perímetro cefálico aferido. E aí, como é que a gente vai fazer a avaliação do desenvolvimento? Como é que a gente vai tomar essa decisão? A gente vai pegar os dados dos marcos de desenvolvimento com os dados do perímetro cefálico. E a caderneta nos dá uma tabela muito prática do que fazer. Não é nossa obrigação fazer diagnóstico através desse instrumento. Então, quando a gente pega os marcos do desenvolvimento, eu não estou ali fazendo um diagnóstico de retardo mental, de nada disso. Eu estou apenas identificando uma criança que não está tendo um desenvolvimento adequado, que não está dentro do esperado para a sua idade. Então, a partir daí, eu estou fazendo uma triagem para poder encaminhá-la para identificar qual é o problema real e se ele realmente existe. Às vezes não existe nenhum problema, é uma questão momentânea, é uma questão de estímulo, uma questão pequena. Mas ali naquela aferição da tabela, a gente está fazendo apenas a vigilância, a gente não está diagnosticando. Tá? Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar a questão do perímetro cefálico. Então, se esse perímetro cefálico está abaixo do mínimo ou acima, menos 2 scores ou mais 2 scores, a gente vai ver se a gente tem 3 ou mais alterações fenotípicas, se a gente tem a ausência de 2 ou mais marcos para a faixa etária anterior. Então, essa criança ela tem um provável atraso no desenvolvimento e ela vai ser, então, encaminhada para uma avaliação de um especialista. Se a criança tem ausência de 1 ou mais marcos para a sua faixa etária, mas todo o resto está adequado, vai ser feito o quê? Um alerta